Abre, por favor, a sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Eu trouxe o esboço no papel também, mas eu vou preferir ficar aqui no PDF, que é mais prático. E eu vou usando os dois aqui, o papel e o PDF. Tem alguém aí? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero ler apenas o versículo 2 e 3. Diz o seguinte: amplia o espaço da tua tenda e estende as cortinas das tuas habitações sem escassez. Estica as tuas cordas e reforça bem as tuas estacas. Essa é a minha tradução. Porquanto te estenderás para a direita e para a esquerda, a tua semente herdará as nações e tornará habitadas as cidades desoladas. Glória a Deus. Escute, toda obra, toda, sem exceção, começa com uma visão. Antes de existir uma construção, por exemplo, existe a planta da construção. Antes de existir colheita, existe uma semente. Antes de existir uma missão, existe uma visão. Ninguém pode fazer missões sem visão. Nem no reino de Deus e nem na nossa vida particular. Toda missão começa primeiro com uma visão. Só que muitas pessoas e até igrejas deixaram de avançar, não por falta de recursos, mas porque perderam a visão do que Deus deseja realizar. E o que é visão? Visão é enxergar pela fé aquilo que Deus quer e vai fazer antes de acontecer. Uma maneira simples de explicar o que é visão. Isso é visão. Em Isaías 54, Deus está falando a um povo que havia passado por sofrimento, limitações e aparente esterilidade. Era para esse povo que Deus estava falando, era nessas condições que Deus estava falando. Humanamente falando, não havia, nesse contexto, não existia nenhuma razão para esperar um crescimento, dada a circunstância em que eles estavam vivendo. Porém, Deus anuncia um futuro de expansão. E antes mesmo do crescimento acontecer, Ele dá uma ordem para o povo. Se você observar no texto, você vai ver uma ordem que Deus está dando antes de fazer aquilo que Deus prometera. E qual é a ordem? Deus está falando para o povo: olha, se prepare, porque eu vou trazer um crescimento no vosso meio. Graças a Deus. Deus dá ordem para eles se prepararem. Essa é a mensagem para a igreja missionária. Qual? Deus continua interessado em alcançar vidas. Deus continua interessado em alcançar vidas, cidades, nações inteiras. Não foi só naquele tempo. Mas para cumprir essa missão, precisamos manter algo vivo dentro de nós. O quê? A visão. Precisamos manter a visão viva em nós. Isaías 54 é obviamente logo após Isaías 53, que está apresentando a obra redentora do Messias.
É isso que a Isaías 53 apresenta, e logo vem Deus agora em Isaías 54 e mostra os resultados desta obra. E quais são os resultados desta obra? Crescimento, restauração e expansão. A figura da tenda aos hebreus era familiar. Quando a família crescia, era necessário ampliar a tenda. Por isso Deus diz: alarga o espaço da tua tenda. E existe aqui hoje também uma certa necessidade que o Senhor estava dizendo para aquele povo, e diz para nós nessa noite, de se preparar para receber mais do que você consegue enxergar. Hoje. Porque às vezes a nossa visão, ela está tão míope, que a gente enxerga apenas um palmo à frente do nariz, no reino de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele está enganando muita gente com uma palavra chamada imediatismo. É hoje, é agora, eu quero agora, Senhor. E começa a colocar Deus na parede. Cadê, Senhor? Só prometeu e etc. É hoje. E os pregadores começam a ensinar isso para as pessoas, dizendo: hoje você sai daqui com a sua vitória. Hoje Deus vai te dar. Quem é ele para falar que Deus vai fazer isso ou aquilo hoje? Aleluia. Eu não mando em Deus, missionária. Como é que eu vou falar para a senhora? Hoje Deus... Meu Deus. Sendo que esse Eclesiastes capítulo 3, o verso 1, muito conhecido daqueles que leem a Bíblia, diz o seguinte: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E a segunda parte diz: para tudo há um tempo determinado. E como é que eu posso saber se o tempo determinado da sua vitória é hoje? Se é Deus é que manda, Ele que está no controle, Ele que está no domínio, Ele faz e acontece a hora que Ele quiser. O que eu devo fazer então, pastor Maia? Apenas reavivar a visão dentro de mim e crer no que diz a palavra. E o que diz a palavra em Isaías 64:4? Desde a antiguidade não se viu, nem com os olhos se viram, nem com os ouvidos se percebeu um Deus que trabalha por aqueles que neles espera. Aleluia. Deixa eu lhe dizer algo: Deus não trabalha por aqueles que querem ver. O texto está dizendo que Ele trabalha por aquele que nele espera. Existem 4 pontos aqui, pelo menos, nesse texto em que eu acabei de ler, que eu quero compartilhar com você, depois de estudado, revisto, olhado o contexto, que nós precisamos entender, se nós quisermos crescimento, tanto na vida pessoal, como no reino de Deus, ou na instituição. Em todas as áreas. Quer crescimento? Nós precisamos entender 4 pontos, pelo menos, aqui nesse texto. E o primeiro ponto é: quem tem visão, amplia a tenda. Foi o que Deus mandou fazer: alarga o espaço da tua tenda. E por que Ele faz e não desobedece? Ele alarga a tenda mesmo sem ver, porque visão, no contexto bíblico, significa enxergar aquilo que Deus deseja fazer antes de acontecer. A visão sempre precede a expansão. Não há expansão sem visão, irmão. Você chega na pessoa, eu fui pregar num lugar outro dia e eu falei: onde vocês querem chegar? Não tem visão, não tem expansão, irmãos. Eu não saí lá de Anápolis para vir aqui te enganar. Deus,
vai fazer. Vai, mas você precisa ter visão. Se você não tiver... Ei, querido, ei, querida, sabe por que às vezes você não consegue avançar, não consegue romper, não consegue atingir o teu alvo? Porque você está enxergando agora. Fecha os olhos para o imediatismo e começa a enxergar pela fé o que Deus vai fazer na sua vida. Isso é visão. Deus não queria que Israel pensasse pequeno. Você já viu aquele crente sem visão? Ele fala assim: ah, pastor, eu vou comprar um carrinho esse ano. Ah, se Deus me der uma casinha. Tudo é no inho. Tudo é na inha. Deus não quer que você pense pequeno. Jeito nenhum. Deus quer que você pense grande. O que é fé? Fé é você dar um passo e deixar Deus colocar o chão. Sem ter chão. Isso é fé. Ah, não tem chão aqui não. Mas eu vou dar o passo e Deus vai botar o chão. Isso é fé. Eu não estou vendo o chão. Mas Hebreus capítulo 11, o versículo 1, mais citado sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não vê. Ah, eu oro e não vejo nada. Vai continuar não vendo, porque a fé é não ver. E tem gente que é abusado com Deus, ainda fica pedindo sinal. Me dá um sinal, Deus. O último que pediu sinal para Jesus, Jesus virou para ele e falou assim: eu não vou dar sinal nenhum. Eu já dei o sinal de Jonas lá, vocês não acreditou? Quem conhece a Bíblia sabe de quem eu estou falando? Do fariseu. Que sinal o Senhor nos mostra que o Senhor é quem o Senhor diz que é? Ele falou: não vou dar sinal nenhum para vocês não. Incrédulo religioso não merece sinal. Deus já deu o sinal. E qual é o sinal? Bíblia. Só que você só pega na Bíblia quando você vai para a igreja. Deus me chamou para uma missão: pregar o evangelho. Doa a quem doer. Quer creiam, quer ouçam ou quer deixam de ouvir. Missões começam quando enxergamos além das paredes da igreja. Aí começam missões. E não precisa ser famoso não. Não precisa ser famoso. Ninguém precisa te conhecer. Não adianta todo mundo te conhecer. As mídias sociais conhecem: pastor fulano de tal. Aí enche o lugar. Aí quando o irmãozinho cheio da graça da unção de Deus vai pregar, vai 2, 3 gatinhos pingados. Aí chega lá, o Senhor fala: eu não te conheço não. É melhor você ser irreconhecível aqui, e quando chegar lá, Jesus: não, esse eu conheço. Pode entrar, eu conheço. Oh, glória ao nome de Jesus. Além das paredes da igreja que começa a missão. Missão não começa aqui. Aqui é o lugar de fazer a primeira missão da igreja. Quem sabe quem é a primeira missão da igreja na terra? Aqui é o lugar de fazer a primeira missão da igreja. Só essa também. Mas a missão, a obra missionária começa depois daqui das paredes da igreja. Vocês não querem saber qual é a primeira missão da igreja? Não? Vou falar. Ou tem alguém que quer? Diga glória a Deus. A primeira missão da igreja é adorar a Jesus, louvar a Jesus, cultuar a Jesus. Essa é a primeira missão da igreja. E se você é um membro da igreja e não faz isso, desculpe, mas você se enganou, não é membro da igreja. Estou falando da placa não, irmão. Estou falando da igreja de Cristo, do corpo. Toda vez que eu falar igreja, vocês não entendam como prédio. Eu não falo de prédio, eu falo da igreja do Senhor. Quem tem visão vê possibilidades, onde outros veem limite.
Quem tem visão, vou repetir, quem tem visão vê em possibilidades, não limites. Onde outras pessoas, não pastor, não dá não, sabe? Porque assim, assado. Não pastor, lá é muito, não sei o quê. E começa a enxergar os limites. Mas quem tem visão, faz igual Josué e Calebe. Enquanto os outros estavam vendo o limite, não moço, lá é bom, ó. Beleza, lá tem uns frutos lá que 2 homens têm que carregar um carro de uva. É excelente, mas não dá para nós não. Nós é igual gafanhoto, perto daqueles camaradas lá, eles é grande demais, poderoso demais. Não dá. Josué e Calebe, enquanto eles estavam vendo limites, Josué e Calebe falou, espera lá, calem a boca. Eu estou vendo possibilidades, porque se Deus for conosco, Ele nos dará essa terra. Quem tem visão não vê limites, vê possibilidades. Porque você não vê, irmão, você não está vindo mais. É porque eu estou trabalhando muito, porque isso, porque aquilo, por isso que não dá mais, está muito longe o culto. Mas quem tem visão vê possibilidades e não limites. O que eu estou dizendo aqui não é só missão no reino de Deus, não, é para a vida. A igreja precisa olhar para os campos que ainda não foram alcançados. Não ficar só dentro das 4 paredes. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você e observar. Quem tem visão assume responsabilidades. Meu Deus. Olha o que Deus mandou eles fazerem. Alonga as tuas cordas. Firme bem as tuas estacas. Isso é responsabilidade. Deus está dizendo, eu não vou alargar, eu não vou firmar as estacas, eu não vou alongar as cordas. Vocês que têm que fazer isso. Oh, glória. Já foi dito aqui, o ID é para todo mundo. Aí, ó, ID. Só que o sentido aqui do ID, deixa eu ensinar uma coisa para você. Não é assim, ó, ID, vai, não. O sentido aqui do ID no grego é indo. Ou seja, você não tem escolha. Ide, ou vai ou não vai. Não, é indo. Indo. Ou seja, você vai ter que ir de qualquer jeito. Pregar o evangelho. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem alguém aí? Quem tem visão assume a responsabilidade. O crescimento exige preparação. Quantos querem o crescimento da igreja? Diga glória a Deus. Precisa se preparar. Precisa se preparar. Crescimento exige preparação. Se preparar teologicamente. Porque quando você sair para a missão, você vai se deparar com muita gente que entende a Bíblia. Do jeito deles, mas entende. Aí como é que você vai distorcer o trem da cabeça de quem entendeu torcido? Se você não conhece, você não sabe. Tem que se preparar para receber o crescimento. Tem muitos lugares e muita gente que Deus até tem misericórdia, e por causa dos que fazem missão, Ele envia pessoas, mas quando elas chegam, elas são rejeitadas. Tem crente que é tão fariseu que nem cumprimenta essas pessoas, porque está olhando para a pessoa, não está olhando que ela é uma alma. Oh meu Deus do céu. Esses meninos que eu evangelizava lá, chamava de menino, porque o menor deles é 13 e o maior 21. O de 21 jogou um de cima da laje e matou. Quando eu evangelizava esses meninos lá, eles falavam para mim, escute isso, irmão. E até hoje tem isso pode servir para você. Talvez está acontecendo isso contigo, você nem sabe.
Eles falavam para mim: irmão, tem crente que dá vontade de pegar e dar um ataque, uma surra. Por quê? O que o crente fez contigo? Falou: não é o que ele fez, é o que ele não faz. Falou: mas como assim? O que ele não faz? Passa perto da gente, parece que a gente é um pedaço de pau. Nem boa noite não dá, nem olha pra gente. Olha só, irmão, perdido falando aí. Porque tem crente que acha que se cumprimentar o pecador, pastor, acha que é uma doença que vai passar para ele. Acorda. Tem empatia. Mas a antipatia tem tomado conta da igreja. Misericórdia de nós, Senhor. A pessoa é antipática até com o irmão. Tem muitos que se souber que você vai pregar num lugar, ela nem vai. Antipática. Sem visão. Mas não se preocupe não, quando chegar lá, Jesus vai falar: eu não conheço você não. Missão, além da preparação, ela exige também oração, contribuição e envolvimento. Essas três coisas também é exigido para a missão. Tem gente que ora, mas não se envolve. Tem gente que se envolve, mas não ora. Tem gente que contribui, mas não se envolve e nem ora. Mas a missão exige essas três coisas. Uma completa a outra. Porque do jeito que a pessoa fala, às vezes, dá para entender que fazendo uma só basta. Não, senhor. É as três que completam uma a outra. Deus prometeu crescimento? Prometeu, claro que prometeu. Mas o povo precisava preparar a tenda. Vocês estão preparados para o crescimento? Será que nós estamos preparados para o crescimento? Os estudiosos do comportamento humano, eles chegaram à conclusão que existem três tipos de pessoa. Eles identificaram três tipos de pessoas, os estudiosos do comportamento humano. O primeiro grupo, três grupos que eles identificam como pessoa através dos seus comportamentos. O primeiro grupo de pessoas que eles identificaram foram os passivos. Os passivos. Quem são os passivos? Os passivos são aqueles que não têm a atitude. São aqueles que são inertes. O que está acontecendo? São aqueles que não têm, que não agem por conta própria. Os passivos são aqueles que esperam os outros fazer por ele. São aqueles que escoram no que os outros estão fazendo. Ele espera que o outro faça. Não, o pastor Marco está orando aqui todo sábado, para que eu vou? Ele já vai para dentro do ônibus, para as ruas. Não precisa eu ir não. Passivo. Pessoas passivas. O segundo grupo de pessoas que eles identificaram foram os realizadores. Realizadores. Realizadores são aqueles que alcançam o objetivo, atingem o alvo. Mas tem um motivo, tem um porém. Eles alcançam o objetivo, eles atingem o alvo, realiza, mas quando termina, quando realiza, quando atinge o alvo, eles param, estacionam. Tá bom demais. Eles estacionam porque já atingiu o alvo, alcançou o objetivo. Eles acham que já pode parar. Eu já sou bacharel em teologia, para que eu vou estudar a Bíblia? Enquanto isso, vem aqueles que cavam profunda, 5, 6 horas com a cara na Bíblia e etc. Aí quando vai ensinar ele vem: não, isso aí eu já sei, eu sou bacharel. Grupo dos realizadores. Alcançam e param, já basta. Tá bom demais, já ganhei uma alma para Jesus esse ano, tá ótimo.
Já entreguei uns folhetinhos ali, já tá bom demais. Grupo dos realizadores. O terceiro grupo de pessoas que eles encontraram através do estudo do comportamento humano, eles identificaram aqueles que são triunfadores. Eu sou parte desse grupo. Tem mais alguém aqui que tem um triunfador? Tem mais alguém ou é só eu? Um, dois, só um. Dois comigo. O grupo dos triunfadores são aqueles que enxergam novas oportunidades e continuam avançando, continuam ganhando, continuam evangelizando, continuam com a sua fé e a sua visão viva dentro de si. Grupo dos triunfadores. E se você não está nesse grupo dos triunfadores, você também não está no quarto grupo. Só que não foi os estudiosos que identificaram o número 4, não. O terceiro grupo de pessoas que os estudiosos do comportamento humano conseguiram identificar foi os triunfadores. Nós precisamos ser desse grupo. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 37, salvo engano, ele diz que tem um quarto grupo de pessoas existentes na terra. São aqueles que são mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Esse é o grupo da igreja. Mas se não for dos triunfadores, esquece o quarto grupo. Terceiro ponto que eu quero aqui compartilhar com você. O ponto é: quem perde a visão corre o risco de abandonar a missão. E quem abandona a missão, existem alguns perigos que cercam essas pessoas que já abandonaram, já perderam a visão. E o primeiro perigo que cerca, que envolve as pessoas que já perderam a visão, o primeiro perigo é a perda do entusiasmo. Eu quero que você redobre a atenção. Eu não preparei isso aqui à toa, não. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus não está falando com essas cadeiras, não. Deus não está falando com essas caixas, com essas paredes. Deus está falando é contigo mesmo. Aleluia. E não adianta falar, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não, senhor. Deus não é fofoqueiro, ele não fala nas costas, ele fala na frente, é para você. Quem perde a visão, ele tem alguns perigos que o cercam. E o primeiro perigo é a perda do entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela deriva de uma palavra de origem grega que significa o seguinte. A grega significa o seguinte. É essa palavra aqui, ó. Eu não sei se eu vou falar direito, porque eu não sei falar grego, falo mal português. Mas é entelos. Entelos. A palavra grega entelos. A palavra entusiasmo deriva desta palavra, que significa Deus dentro ou Deus junto. Esse é o significado da palavra entusiasmo na Bíblia. Ela perde o entusiasmo. A pessoa que perde a visão perde o entusiasmo. Então logo, se ela perde o entusiasmo, ela perde a presença de Deus. Agora ficou sério o negócio. Deus junto, ela perde essa presença. A partir do momento que ela perde o entusiasmo, é porque ela perdeu a presença de Deus. E perda da presença de Deus traz uma consequência terrível, ou consequências terríveis. Lembra de Eli? Aqueles que lê Bíblia vai lembrar. Eli estava na sua cadeira, o sacerdote Eli, sentado tranquilamente, quando de repente alguém deu a notícia para ele: olha, a arca da aliança, que era o símbolo, a representação da presença de Deus, foi roubada e foi levada de Jerusalém. O que aconteceu quando ele ouve a notícia? Ele cai da cadeira e morre.
A perda da presença de Deus. Quem perde a visão, perde a presença de Deus. A nora de Eli, estou lembrando agora também, a nora de Eli, a mesma coisa. Ela estava grávida para dar à luz. E de repente, quando ela escuta a notícia que a arca de Deus foi levada de Jerusalém, que a presença de Deus saiu de Jerusalém, levaram a presença de Deus, ela entra em trabalho de parto e começa a morrer. Ela vai se defiando as mínguas e as parteiras ali, naquele entusiasmo, querendo fazer ela nascer a criança, e de repente a criança nasceu. Quando a criança nasce, as parteiras então, para alegrar ela, para dar ela um incentivo, falam assim, é um menino. E a maior riqueza que existia nesse tempo era uma mulher judia receber ou dar à luz um filho varão, um homem. Mas quando as parteiras começa a querer botar ela para cima, colocar ela novamente no vigor da presença de Deus, então ela vai vir e fala o seguinte: do que adianta eu ter a maior riqueza de ter um menino, de ter um homem, de ter um macho como um filho, e se eu não tenho a presença de Deus? Ela disse isso. Quem lê Bíblia sabe. Quem perde a visão, segundo lugar, perde a criatividade. Não tem mais criatividade, não tem mais nenhuma ideia. Não sabe o que faz. Acha que já fez de tudo e não adianta. Deus, nesta noite, quer trazer ideia nova para o seu povo, para começar a ganhar almas para o teu reino. Quem perde a visão, perde a criatividade. Não tem criatividade. E quando aparece alguém que tem, ele não é aceito, ela não é aceita. Levanta o ciúme, levanta a inveja, levanta um monte de coisa, e a pessoa é apagada. Mas Deus está levantando alguém para dar novas ideias, florescer novas ideias, nova visão. Oh, glória ao nome. Se prepare, pastor Davi, para novas ideias do Senhor como presidente deste lugar. Oh, glória. Deus quer trazer novas ideias. Quem perde a visão vive com a sensação de fracasso. Não deu certo, então não vou fazer mais não. Fracasso. E aí o que acontece? Ele estagna, fica estagnado espiritualmente. É um vaso de Deus. É um instrumento na mão de Deus, mas está estagnado, estagnada. Por quê? Perdeu a visão. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus está aqui para renovar a visão. Deus está aqui para ampliar a visão. Deus me trouxe aqui para te informar que Ele tem visão nova para você, que Ele tem ideia nova para você. É bíblico. Então Ele está dizendo essa noite: amplie a tenda, firma a estaca, se prepare, porque eu vou trazer crescimento para aqueles que estiverem prontos para receber o crescimento no reino de Deus e na sua vida pessoal. Quarto e último lugar. Hoje eu acho que eu vou conseguir pregar tudo, oh glória. Sempre quando eu venho não dá tempo de pregar inteiro. Hoje eu vou conseguir. Quarto ponto, partindo já para concluir. Olha o texto: porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Você leu isso lá no texto, base ou não?
Aí Deus vem falando agora, por que que a pessoa tem que se preparar? Por que que a pessoa tem que começar a agir antes de Deus fazer? Ele tem que crer na palavra que Deus está falando e ordenando e agir sob esta palavra, debaixo da autoridade da palavra. Deus está dizendo para você o seguinte: começa a agir baseado na palavra, haja, se move, creia, porque Ele vai trazer o crescimento. Por que fazer tudo isso, Senhor? Porque eu vou transbordar você, tanto para a direita como para a esquerda. Ou seja, Deus está falando, aonde você pôr seu pé, eu vou transbordar. Oh, glória. Onde você chegar, a minha presença chega junto. A casa que não tem paz, aonde você chegar, a paz vai reinar. Por causa do transbordar de Deus. Por quê? Porque quem mantém a visão, experimenta a expansão de Deus. Aí você se analisa aí, se você ainda está com a visão, mantendo a visão, ou se você já perdeu. E se você perdeu, não há com que se preocupar, porque Deus restaura a visão essa noite. Deus restaura a visão essa noite. Deus dá força alcançada essa noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus é especialista em multiplicar o que parecia limitado. Depois você lê o capítulo 54, você vai ver a situação que o povo estava. Limitadíssimo. Mas Ele multiplica. Ele faz multiplicar o que parece ser limitado. O que está sendo limitado na sua vida? Ah, pastor, não posso porque isso, não posso porque aquilo, não faço por causa disso, por causa daquilo, mais isso, mais aquilo outro. É limite na sua vida? Deus é especialista em fazer multiplicar aquilo que parece somente que está limitado na sua vida. Ô irmão, a minha filha é formada em administração. Não é nada para uns, mas enfim, para mim, que eu sei de onde eu saí, é muita coisa. O meu filho é formado em enfermagem. Técnico de radiologia também, especialista em tomografia. A minha esposa é formada em pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia. Esperei tudo esse tempo, agora é minha vez. Eu estou no 4º período de direito, passei agora, glória a Deus, no semestre. Passei raspando na matéria de direito civil, raspando, pastor, quase que eu não passei. Aí me deu um trabalho, fui, dediquei e passei, ô glória. Agora, irmãos, nenhum de nós jamais imaginava entrar numa faculdade, jamais. Porque nós temos muitos limites na área econômica, muitos. Mas só que Deus é especialista em multiplicar aquilo que parece ser limitado. Quando o Henrique formou, pastor, na enfermagem, nós ficamos olhando, eu mais a Edna, falava, como que aconteceu isso? Mas nunca perdemos a visão, pastor Marcos, de almas. Já sentamos no chão e olhamos eles comer, 2. Era só 2 na época, agora é 5, eu tenho 5 filhos. Sentamos no chão, a minha esposa quebrou o pão de fato, porque estava duro, e deu metade para um, metade para outro, e nós tínhamos que olhar eles comer. E agora ele é enfermeiro, comprou casa, tem carro, vai casar agora em setembro. Como? Não sei, eu não sei. Porque nunca ganhamos mais do que R$2.800. R$1.000. Nunca tivemos salário grande, não.
Sabe o que é isso? É porque Deus é especialista em realizar multiplicação naquilo que parece que está limitado. Só por isso. E todo mês é uma luta. Meu Deus do céu, e agora, Edna? Está chegando o dia 10. Como é que faz para pagar esse negócio? Não pensa que não aparece. Claro que não é mágica não, irmão. Mas Deus te dá uma ideia. Deus te dá uma visão. Eu fiz questão de tirar uma foto de eu vendendo paçoca no sinal. Eu tive a ideia, eu falei, o povo vende paçoca no sinal e ganha dinheiro, eu vou também. E tirei foto, que é para quem duvidar, tá aqui no meu celular. Não sei nem onde está meu celular, tá aqui no meu bolso. Viu? Atitude é olhar para o limitado e falar: eu não tenho limite, porque eu sou do grupo que Paulo inventou na terra, o grupo dos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando ele diz isso, olha o contexto do texto. O próprio texto está explicando. Não é que você não vai ter problema, não é que você não vai ter luta, dificuldade, não, é que você vai ter, mas vai vencer todas elas em Cristo. O objetivo da expansão não é fama. Tem muita gente que acha que é, mas não é. O motivo da expansão de Deus é ganhar vidas, alcançar vidas com a palavra. Aprenda isso, pessoas valem mais do que coisa. Coisas você usa, pessoas você ama. E não interessa qual é a pessoa, não. Parece que a gente é seletivo, quer escolher as pessoas. Não, senhor. Agora que eu estou estudando, eu estou aprendendo uma coisa tão linda. Todo mundo tem dignidade. Mas o cara é um criminoso. É uma pessoa. Tem dignidade. E tem que respeitar a dignidade dele. Não, você também vai parar no chilindró igual ele. Quebra o princípio fundamental da Constituição, né, pastor? O princípio da dignidade humana. Todos têm, todos. E nós que precisávamos saber disso como igreja, parece que não sabemos. Tem pessoas que a gente ama, tem outras que a gente odeia. Tem outras que a gente faz, tem outras que a gente não faz. Preciso fazer. Jesus faz uma pergunta para os fariseus de novo e pergunta assim: o que adianta você cumprimentar aquele que te cumprimenta? O que adianta você amar aquele que te ama? Ô irmãos, a gente só sabe de chave de casa, chave de carro, campanha não sei das quantas. Salmo 91, 23, oh meu Deus do céu. Deus tem muito mais para nós. Ainda existem cidades assoladas que precisam ser habitadas pelo Evangelho. Pastor citou aqui, gente não alcançada. E se ele, como presidente desse ministério, dessa instituição, chegar com você e falar assim, ó, você vai para tal lugar, um desses lugares aí que não é alcançado. E aí? Você está disposto a renunciar tudo e ir? Eu já falei para ele, não foi só uma vez não, pastor, eu e a pastora Edna está aqui. Onde o senhor quiser mandar nós vamos. Foi 13 anos, irmão, nos ribeirinhos do Amazonas. Tem lugar que você chega e não tem nada. Sabe o que é nada? Nada. Mas tem a graça, a presença. Deus cura, Deus liberta, Deus batiza. Oh meu Deus. Graças a Deus. Eu estou falando de missões. Então eu tenho que falar de experiências minhas, não dos outros. Contar a experiência dos outros é bom, né? Conta a sua. Ainda dentro do quarto ponto, por que Deus falou que ia transbordar? Ainda existem pessoas esperando ouvir a mensagem de Cristo.
Ah, então eu vou convidar elas para ir para a igreja. Não, não é isso, não. Não é sobre isso, convidar elas para ir para a igreja. Deus nunca mandou ninguém convidar os outros para vir para a igreja. Não. Pelo contrário, o que ele mandou foi isso aqui, ó. Mandou foi a igreja aí, não foi gente vir para a igreja. Ainda existem pessoas esperando ouvir a mensagem de Cristo. Pessoas, não interessa quem seja. Quando eu me converti, eu não sou muito de pregar nas igrejas e etc. E meu nome não é muito conhecido. Mas eu vou te falar por quê. Quando eu me converti, eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ficar pregando para crente. Eu quero pregar para quem não é crente, para quem não quer saber. Ô rapaz, para que eu fui falar isso? Deus só mandou tranqueira para mim, pastor. Meu primeiro púlpito, minha primeira denominação de igreja, prédio que eu preguei foi num bar. Primeiro lugar que eu preguei, 3 horas da manhã. Alguém já ouviu, mas tem gente que não ouviu. Cheguei lá com a Bíblia, chamei a Bíblia em cima do balcão, todo mundo assustou. O que é isso? Eu entrei dentro do balcão, pro lado de dentro, que aí eu vi a porta, gente entrando, gente saindo. E um deles lá que me conhecia falou, o que é isso, Jeguinho? Você vai pagar uma de Bíblia aqui? Eu falei, Jeguinho, não, me respeita, agora eu sou crente. Traficantezão ouvindo a palavra. E o dono do bar trabalhando lá, fazendo sanduíche, escutando também. 4 meses depois, eu entrei em contato com ele, porque a minha mãe disse que ele deixou o número para mim. Eu estava já em Manaus, trabalhando e fazendo missões. Aí eu falei, o que houve? Eu fiquei devendo alguma coisa. Ele falou, não, eu quero te agradecer, porque aquela madrugada que você pregou lá para aquele camarada, ele não deu ouvido, mas eu ouvi a palavra, eu me converti a Cristo, eu, minha esposa, meus filhos. E é esse tipo de lugar que eu prego, até hoje. De vez em quando eu recebo um convite numa igreja aqui, outra ali, eu vou. Mas eu prefiro lá, porque eles não sabem, eles não conhecem. O problema nosso é o imediatismo. Como eu já disse no início, você prega agora e quer que a pessoa converte amanhã. Você só tem que fazer o seu papel. O do Espírito Santo ele faz, quer convencer aquela vida. Imagina se eu tivesse perturbado a vida do Isaías, o nome dele, eu lembrei agora, o dono do bar. Querendo que ele convertesse, não, preguei lá e fui embora, para outro bar. E saí na cidade inteira, empolgadão, pregando para todo mundo, pastor, expulsando demônios. Expulsei demônio numa casa lá, que a mulher viu eu passando com a Bíblia, esse horário, 3 e pouco da manhã. Ô irmão, meu filho tá aqui meio que bêbado aqui e tal. Quando eu cheguei lá, ele estava virando os olhos, tudo endemoniado. Eu, em nome de Jesus, nem orei. Só dei a ordem, sai. E ele voltou em si lá, bêbado. E Deus fazendo a obra, meu filho. Ninguém estava vendo, mas Deus estava. Não é para aparecer, não é para fama. É para a glória de Deus. Na rua da sua casa, ainda tem gente querendo ouvir uma palavra sobre Cristo da sua parte. Você dá pelo menos bom dia para o seu vizinho quando você levanta, quando você vê ele? Você cumprimenta pelo menos? Concluindo, o problema nunca foi falta de oportunidades. O crescimento da igreja nunca foi falta de oportunidade. O maior perigo é perder a visão. Quando a visão morre, a missão para. Simplesmente. A missão para. Mas quando a visão é renovada, a tenda se alarga, as cordas se estendem e o reino de Deus avança. E para finalizar, guarde isso na tábua do seu coração e eu entrego o microfone. Quem perde a visão abandona a missão, mas quem mantém a visão participa da expansão. Alguém está aí? Quem perde a visão abandona a missão. Quantos você já conhece aí que abandonaram a missão?
aqui mesmo, nessa congregação, tem muitos que abandonaram a missão já, mas aqueles que mantêm a visão, participam da expansão. Olha aí, ó, pastor Davi nunca perdeu a visão. Ontem expandiu lá, ó. Mais uma congregação sendo inaugurada. Isso é expansão, meu filho, porque não perde a visão. Quem mantém a visão participa da expansão. Que Deus abençoe você.